Este é um workshop que já andávamos para fazer há algum tempo. É um workshop para quem já está novo, para quem está mais antigo, para ganhar confiança ao falar com outros sobre este tema tão importante que é a libertação animal. E às vezes ficamos paralisados e não sabemos o que vamos fazer. Hoje vamos tentar mostrar aqui o Marco Pinheiro, o Fernando Moreira e eu, José Alberto Oliveira, vamos tentar mostrar como é simples. A ideia hoje é simplificar ao máximo, de forma a que qualquer um de nós possa ter coragem, confiança para falar com alguém sobre este tema tão importante que é a libertação animal. E o que é que nos faz pensar? Alguns devem estar a questionar. Nós vamos fazer aqui um método de trabalho. Quem quiser falar pode levantar a mão e falar. E então vamos perguntar uma coisa. Primeiro, é algo para nós pensarmos, raciocinarmos. Eu não me interessa saber, eu não quero saber. E cada vez quero saber menos. Pode ser chocante aquilo que eu vou dizer. Cada vez quero saber menos se a pessoa é vegana ou se não é vegana. Não é assunto meu, é um assunto pessoal. O que eu quero saber é quem é que está do meu lado no trabalho, e muitas vezes trabalho com muito sacrifício para que os animais sejam livres. É isso que eu quero saber. Mesmo que sejam pessoas que, porventura, ainda estão no processo, não me interessa. Eu quero é que estejam a trabalhar também para a libertação animal. E esta é a pergunta que eu faço agora. Quando cada um de vocês, ou cada uma de vocês, num determinado dia, lembrou-se ou tomou a decisão de deixar os animais em paz, de deixar de consumir, de utilizar produtos de animais, qual foi a motivação? Qual foi o verdadeiro motivo que estava por trás dessa decisão? Pensem um pouquinho. Esse motivo é muito importante, porque é esse motivo que vai dar também confiança quando se vai dirigir a outros, quando vai falar com outros sobre este assunto. Todos sabem qual foi o motivo? É pessoal, nós nem precisamos de saber esta questão. Isto é muito pessoal, muito íntimo de cada um, ou de cada uma. O que é, na realidade, ser vegano? Quem é que quer dizer? Yes, you can. Do your best Fazer o teu melhor live without para viver sem crueldade, with the animals. sem animais, com os animais, sem crueldade com os animais. Ok. É isso. Mais alguma ideia? Há aqui algum vegano na sala? Ou vegana? Ninguém sabe o que é veganismo? Não, isto não é nenhuma pergunta de rasteira, sério. É só para chegarmos aqui a uma conclusão. Provavelmente, diz, o Luís quer dizer ali qualquer coisa. Para mim, não há bem eu acho que é simplesmente tentamos dar o melhor, fazer o melhor possível para ter uma vida causando o mínimo impacto possível aos animais ou aos animais, neste caso.
Muito bem. E já ouviram falar no vegano a 95%, a 97%, a 98%? Já ouviram? Já ouviram falar que o vegano não pode comer produtos não sei de que empresa muito grande? Já ouviram falar que o vegano não pode andar e o vegano não pode... Já ouviram? Quem é que de repente ficou com uma confusão enorme nas redes sociais de afinal o que é ser vegano? Mas já viram que o veganismo, quando vamos visitar um amigo, quando alguém nos convida, uma pessoa que não é vegana, convida-nos para visitar alguém, convida-nos para ir à casa de alguém. Qual é a preocupação desse amigo? Vamos fazer-lhe uma comida, porque coitadito que ele não come carne, tem que... Não é? Onde é que está o foco, normalmente, que gira em volta do veganismo, do vegano? Onde é que está o foco, normalmente? Na comida. Na comida em relação à própria pessoa. Não é? Ou seja, o veganismo, de certa forma, centra-se nas pessoas. Aliás, há quem diga ser vegano por causa do ambiente. Há quem diga ser vegano por causa da saúde. Está focado nas pessoas. Não estou a pôr em causa se é ou não é ser vegano. Nem sequer vamos entrar por aí. A questão é que isso traz muitas discussões. Traz muitos conceitos. Provavelmente, não sei quantos veganos existirão no mundo todo, mas devem existir tantos conceitos de veganismo quantos veganos existem. E depois existem outros conceitos de veganismo quantos não veganos existem. Ou seja, eventualmente devemos ter milhares de milhões de conceitos sobre o veganismo. Por isso é que o veganismo traz tantas discussões nos grupos. Por isso é que o veganismo traz tantas ideias. Uns é por política, outros é por amor, por compaixão, outros é por saúde, outros é isto. E por isso é que alguns dizem, não, mas podes fazer assim. Não, isso não pode ser feito. Há muita discussão sobre isso. E mais uma vez, conforme dizíamos, centra-se nas pessoas. O que nós hoje queremos partilhar é que há um conceito que não tem discussão. É o conceito do especismo. Quem é que está familiarizado com o especismo? Isso. Quem é que quer dizer o que é o especismo? Sim. É considerar uma espécie superior, neste caso, os animais superiores a todos os outros, a outras espécies. E depois, mesmo dentro das espécies, considerar uma superior às outras. Exato. Por exemplo, os cães e os gatos superiores aos outros animais. E depois vêm por aí fora, até chegar a alguns. Acho que a barata deve ser a coitada que está no... Não. O rato. Um mosquito. O mosquito. O especismo não tem grande discussão. Quando nós trabalhamos pelo fim do especismo, e aponto para a Carlota que tem a camisa, end specism, nós aí é muito claro que queremos que o especismo acabe. Quando trabalhamos pela libertação animal, é muito claro. Queremos que os animais sejam livres. Quando trabalhamos pelos direitos dos animais, é muito claro. Nós queremos que os animais tenham os seus direitos. Sabem quais são os principais direitos dos animais, segundo uma organização que está agora a ser criada e que já tem alguma projeção internacional, que é a Rose Law? Sabem quais são os os direitos dos animais? Olha, o primeiro é não ter dono. Nenhum animal pode ter dono. É um direito do animal não ser propriedade de ninguém. E quantos ainda pensamos que os animais... Muito bem, estamos a falar deles. Atenção, quando falamos de animais, lembremos-nos que os animais não são só os cães, os gatos, mas também as vacas, os porcos, as galinhas, os peixes, todos esses. Lembremos-nos sempre disto. De qualquer forma,
quando vemos um cãozinho, normalmente um gatinho, ficamos sempre fascinados. Ele está aqui a inspecionar isto tudo, que é para ver se está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Os principais direitos dos animais, um deles é esse. É o direito a ter um tutor que o proteja, que o represente. É o direito a poder ser representado em tribunal, se necessário. É o direito a poder ter um habitat, uma casa, um ecossistema onde ele possa estar livre. É o direito a poder ser resgatado, caso esteja numa situação difícil. Estes são os direitos dos animais e esta deve ser a nossa causa, a nossa principal causa. Estão a ver porque é que o veganismo não é uma causa? O veganismo é algo que as pessoas adotam no seu meio de vida. A causa é a libertação animal, são os direitos dos animais. E nós hoje, neste workshop, vamos trabalhar de como podemos falar com outros, não sobre o veganismo. Quem é que aqui, por exemplo, já, quando falava com outros, lhe perguntaram: mas tu és vegano ou és vegana? Quem é que já perguntou? E nós não sabemos o que é que a pessoa quer dizer com isso. Quando ela pergunta, és vegano ou és vegana, nós não sabemos o que é que ela quer dizer com isso. Por isso não podemos dizer que sim. Nós temos que perceber, se calhar, talvez com uma pergunta, mas o que é que quer dizer com isso? O que é para ti ser vegano? Porque para vegano, para ele, pode ser daqueles indivíduos que andam a tirar pedras montras nos talhos, por exemplo. Podem ser aqueles ativistas violentos, quem sabe? Os extremistas, essa é tão linda. Portanto, a nossa questão não é, a causa não é o veganismo. Esse é um meio para chegar à libertação animal. A nossa causa é a libertação animal. Estamos todos de acordo? Podemos passar à frente? E é importante, quando os seres humanos perceberem que a libertação animal também é a libertação humana, este processo vai se dar muito rapidamente. Porque enquanto o ser humano está preso à violência, ao sofrimento que advém da utilização dos animais, é como se fosse uma prisão. Quando o ser humano se libertar também ele dessa prisão, vai ser uma libertação da humanidade. Quando estamos a ajudar a libertação animal, como já houve outras libertações no passado, outras lutas de libertação no passado, nós estamos a ajudar a humanidade a deixar de viver amarrado ao sofrimento. Portanto, este também é um trabalho de libertação humana, para não falar do planeta e de todas essas coisas, aí sim a saúde e tudo isso, mas não é isso que nos move. E temos que ter isso em mente quando falamos com outros sobre a libertação animal. Então, qual deve ser a nossa motivação quando falamos com as pessoas? Agora sim é uma pergunta com alguma rasteira. Não, é uma brincadeira. Qual é a nossa verdadeira motivação quando falamos com as pessoas? Quem é que quer comentar? A Mia? Diz lá, qual é a motivação? Mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Tá? Essa é a motivação? A causa. Talvez eu não esteja a usar a expressão correta. Qual é a causa, o que nos motiva a falar com as pessoas sobre este assunto? Compartilhar aquilo que nós já descobrimos ou que estamos em processo de descoberta, que achamos ser melhor para a causa da libertação animal, e aquilo que nós consideramos que é bom para nós, para o planeta, para os animais. De uma forma geral, temos tendência a querer compartilhar com os outros. Portanto, eu acho que a motivação é a partilha. Se eu tenho algo bom, se eu encontrei algo bom, desejo partilhar algo com os outros. Pelo menos essa é a minha motivação.
Ok, está muito bem. Vamos ver se depois no final deste workshop conseguimos ter uma ideia mais simples. Mais Sim. dizer que esta era a mais simples. Vamos trabalhar nisto hoje. Quem é que quer acrescentar? Qual é a motivação? Mas estás bem, estiveste lá. Qual é a motivação quando falamos com outras pessoas? Diz? Eu acho que a motivação é lutar pelo mundo justo. Ótimo, e mundo justo também, muito bem. Porque a libertação dos animais vem de encontro a uma ideia de justiça. Está bem, Temos direito à liberdade, porque é que os animais não podem? muito bem. Muito bem. Bom, conseguimos ainda simplificar mais ainda com 2 ou 3 palavras só. Libertação animal. Diga. Libertação animal. Libertação animal. Serve? Está dentro do contexto. É exatamente o que disseste. É o que a Mia disse também. Isto é só para levarmos a mente de uma forma muito simples. Não é, Mia? Para levarmos a ideia... A Mia já desligou. Aí está lá. Não estou, não. É só para levarmos a ideia de uma forma simples. Quando nos dirigimos a alguém, o que é que eu vou falar? De que é que eu vou falar? Qual é a motivação que me leva a falar com estas pessoas? Libertação animal. Faz sentido? Tu disseste isso e disseste bem também. Portanto, de forma muito simples, libertação animal. Por isso é que é o tema deste workshop. Nós queremos que os animais sejam livres. Ponto final. É um conceito novo para alguns, mas é muito interessante. Agora, como é que vamos falar com as pessoas? Também de forma simples. Vamos chamar-lhe aqui, os organizadores deste evento, como sabem, e já referi, o Marco, o Fernando e eu, que estamos à frente dos Anónimos for the Voiceless no Porto, os Anónimos for the Voiceless em Braga, os Dirtlings Experience também do Porto e de Braga, e o Vegans for Love, Portugal. E nós estivemos a pensar num método simples. É o método 1, 2, 3. Mais fácil não pode ser. 1, 2, 3. Ora, digam lá. Outra vez. O método 1, 2, 3 tem 3 fases muito fáceis. Primeira, introdução. Segunda, conteúdo. E terceira, conclusão. É fácil? Introdução, conteúdo, conclusão. Qual é a introdução? Quando alguém vai a um evento dos nossos, dos Anonymous for the Voiceless, the Earthlings Experience, ou do Círculo do Silêncio, ou do Down with Dairy, ou mesmo do Porto Animal Save, ou Braga Animal Save, para quem nos está a ver pela internet, alguém que esteja noutros locais, qualquer um destes grupos locais, e quando nos chegamos à pessoa, o que é que devemos dizer? É quando as pernas tremem, não é? Para muitos. E o que é que eu vou dizer agora? Eu preferia que não aparecesse ninguém, mas de repente aparece alguém que começa a olhar para aqueles vídeos, e o que é que devemos fazer? Primeiro, deixar que a pessoa veja um pouco do vídeo. Às vezes, na nossa ânsia, na nossa vontade, a pessoa chegou-se, começou a ver o vídeo, ainda está até na passagem das letras, que às vezes passa de um vídeo para o outro, e já está lá o voluntário ou a voluntária ao lado, e a pessoa até se assusta, não é? De repente. Não, vamos deixar a pessoa ver um pouco. Alguém diz 20 segundos. Pode ser 20 segundos, 15 segundos, 25 segundos. É muito interessante porque para quem está dentro da formação, alguém daqui já esteve dentro da formação de uma destas organizações, com uma máscara na cara, todos. Para quem está dentro da formação, parece uma eternidade, meu Deus. 20 segundos, parece que a pessoa já está ali há meia hora e ninguém vem ter com ela, que horror. Mas na realidade, 20 segundos é um tempo suficiente para que a pessoa veja aquelas imagens chocantes e interiorize um pouco daquilo que está a ser dito. Diz, Luís?
isso varia de pessoa para pessoa. Eu acho que cabe ao voluntário que esteja a ver conseguir discernir se a pessoa já chegou àquele ponto em que pode falar sobre o assunto ou ainda precisa de ver mais um bocadinho. Pronto, mas se tivermos já mais ou menos isto, 15, 20 segundos, já é um tempito que demos, porque às vezes não sabemos o que vai no coração da pessoa. Às vezes leva mais tempo algumas sobre isso que eu quero transmitir. Pronto, aí entra a parte da introdução, que é mais um pouco de tempo que a pessoa pode estar a ver aquilo, mas já com o voluntário ao lado dela. Eu, quando referi aos 20 segundos, é ela sozinha. Depois, quando chegamos à beira dela, ou perto, junto da pessoa, para quem estiver a ouvir do Brasil, que diz à beira é ao lado. Quando chegamos ao lado dela, o que é que devemos fazer? O que é que devemos dizer? Sim, pode ser cumprimentar. Muito bem. O que mais? E dizer quem somos. Muito bem. Já tinha visto algum tipo de imagem do género? Isso. Já tinha visto algumas imagens deste género? Muito bem. Com uma pergunta também. Isto faz com que, com essa pergunta, se comece a criar ali alguma relação. Não devemos ficar em frente a olhar para a pessoa, mas devemos ficar ao lado dela, olhar para o vídeo ao mesmo tempo. Portanto, estamos ao lado uma da outra e olhar para o vídeo. De forma a que a pessoa não sinta que está a ser invadido no seu espaço e sinta que estão os dois a olhar para aquelas imagens horríveis. E daí o voluntário estar e a deixar que a pessoa continue a olhar para lá. Depois vem mais perguntas, mas isto aqui foi a introdução. Nós não falamos aqui no rapport por uma razão simples, para simplificar. Alguns conhecem o rapport, da área do coaching. Aqui o rapport pode ser estabelecido, de forma a criar ali uma zona de confiança, que a pessoa possa escutar-nos com mais atenção. Também, como dizia o Marco, um sorriso, estar um pouquinho, mas nós não vamos por aí. É deixar que as coisas aconteçam naturalmente, de uma forma muito simples. E como o João disse, e muito bem, focarmos nas imagens. A introdução está feita. Agora vamos passar para o corpo do que vamos dizer. Qual deve ser o nosso objetivo, mais uma vez? Lembrar-nos do objetivo? Libertação animal. Então, tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós perguntarmos, deve andar à volta da percentagem dos 31,55% de metano que é largado para a atmosfera, mais não sei quanto dióxido de carbono, que juntos é mais do que os automóveis e os aviões e os caminhões juntos largam e que estão a dar cabo da floresta e a desflorestação. Deve ser esse o nosso foco de trabalho? Então, lembramos mais uma vez qual é? Libertação animal. Quando falamos e pensamos na libertação animal, que perguntas é que nós vamos fazer, de acordo com aquelas imagens, que perguntas é que vamos fazer às pessoas? Qual deve ser a pergunta seguinte? E porquê perguntas? Todos sabem porquê perguntas? É coaching. As perguntas trazem lá de dentro a resposta. Eu hoje ainda falava com a Carla sobre isso. Toda a gente é boa, toda a gente tem boa intenção, toda a gente tem bom coração lá no... As pessoas agem muitas vezes por condicionalismos, pela sobrevivência, pela tradição. Mas as pessoas sabem, na realidade, que é errado isto, do que estamos a fazer aos animais. Lá no íntimo elas sabem. E essas perguntas, sem que nós tenhamos que lhes dizer claramente que está errada, nem vamos fazê-lo, de certeza que se o fizermos entramos em confronto e parecemos que somos moralmente superiores, isso não é o que queremos. Nós vamos fazer perguntas, também nós, abrir o coração a elas. Faz sentido? Qual pode ser a pergunta seguinte? Como é que a pessoa se sente ao ver as imagens? Sim. Como é que a pessoa se sente ao ver as imagens? Como é que se sente? Muitos, nesta fase, já começam com os olhos a ficarem ligeiramente
com lágrima. Alguns tapam os olhos, outros viram-se para o lado. Claro que há sempre aqueles que acham que se calhar nem vale a pena perder muito tempo com esses. Não sabemos. Pode ser com algumas perguntas até vá lá. Mas depois o Marco e o Fernando são especialistas nessa área. Quando perguntamos o que é que pode ser feito para acabarmos com isto, as pessoas começam a pensar. A maior parte das pessoas, quando se pergunta o que é que pode ser feito para acabar com isto, o que é que elas dizem? A maior parte, não todos, naturalmente. Deixar de os comer, não é? Muita gente diz isso. Ela logo rapidamente percebe que o início pode estar aí. E as nossas perguntas podem ser feitas a partir daí. Mas nós podemos deixar as perguntas para uma coisa muito importante, que é uma coisa onde nós precisamos também trabalhar, todos nós precisamos trabalhar nisso, que é na escuta ativa. Independentemente de concordarmos ou não com o que a pessoa está a dizer, é muito importante escutarmos a pessoa. Mas escutarmos a sério. Não é escutarmos logo com o objetivo de contrapormos. A intenção não é um debate, nem é fazer um debate. É escutarmos para perceber o que é que a pessoa realmente acredita. Em que é que a pessoa realmente acredita. Para lhe fazermos a pergunta seguinte, de forma a que a pessoa, no momento próprio, vai cair nela, muitas acontece isso, e com um momento de muita emoção, elas acabam por tomar uma decisão. É delas a decisão. Podem não tomar agora, podem não tomar amanhã, podem não tomar daqui a um mês, mas a semente, aquele sentimento já lá está. E o momento certo, na altura certa, ela poderá tomar a decisão. Quanto mais não seja, nós podemos ter ali uma pessoa aliada também, para, connosco, lutarem pela libertação dos animais. Não sabemos se através do voto num partido, não sabemos se através da pressão sobre os políticos, não sabemos se através de conversas com os amigos, essa pessoa pode ajudar-nos na causa da libertação animal. E é isso que nós pretendemos. Sempre é isso que nós pretendemos. E depois, por fim, temos a conclusão. O que é a conclusão? É quando motivamos a ação. É preciso saber quando parar. É muito importante saber quando terminar a conversa. Alguns de nós têm dificuldade em terminar a conversa. E vamos acrescentando sempre mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Às vezes até é a própria pessoa que não nos larga e que continua a querer conversar connosco. O Marco teve uma experiência dessas no domingo passado. Mas é importante que nós saibamos pôr um fim na conversa. Através da motivação à ação. Claro que alguns utilizam, e muito bem, o desafio vegetariano, que é uma forma da pessoa experimentar durante um mês, ou como diria o Alex, olhar para a pessoa e dizer, estaria disponível, ou como é que se vê um mês sem consumir qualquer tipo de produto animal? E a pessoa normalmente diz, era capaz. Olha, tenho aqui um grupo de voluntários, gratuitamente, desafiovegetariano.com, podem inscrever-se, tem ajuda de voluntários, até de pessoas que são profissionais na área e que, quem sabe, olha, experimente. Mas mesmo que a pessoa não experimente, pelo menos ficou com uma boa imagem. Por isso a conclusão é tão importante. Sempre com o objetivo da libertação animal. É uma missão que nós temos, é um projeto, é um objetivo que nós temos. Levar esta mensagem às pessoas. Acham que esta fórmula que foi agora aqui dita é simples? Fórmula 1, 2, 3? Alguém tem alguma dúvida que queira pôr? Nós vamos ver agora um exemplo prático, ou mais exemplos práticos. Vou passar o workshop para o Fernando e para o Marco. Alguém tem alguma dúvida daquilo que é, ou que deve ser, ou que pode ser a motivação quando falamos com outros? Ou queira acrescentar alguma coisa? Acharam este método simples? Nós não precisamos de saber factos, não precisamos de saber toda essa informação complexa, científica. Porque existe um caso muito interessante, que era um polícia que estava a falar com uma ativista
E isto fez-me pensar. Ele dizia sempre, isso não é verdade. Imaginem que vocês estão a falar de factos e mais factos, e a pessoa diz, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já viram? Andam ali num círculo. No entanto, essa pessoa pode ter lá no coração um sentimento que diz, isto não é justo. É só o que eu quero. É só o que nós queremos, que ela pense, isto não é justo. Isto tem que acabar. E a luta pela libertação animal é feita de grau a degrau. Nós estamos a trabalhar muito pelo fim do transporte de animais vivos, que vão para Israel em condições horríveis, numa viagem infernal, com temperaturas gigantescas, onde eles não bebem, sentem-se, estão ali numa situação durante dias e dias, em alto mar, muitos morrem. Nós estamos a trabalhar para que haja o direito a resgatar animais, como um cão que está dentro de um carro, por exemplo. É possível partir o vidro do carro, com a polícia, naturalmente, para resgatar o animal. Por que não também ser possível resgatar um animal que está dentro de um caminhão há várias horas? Isto é... Por que não resgatar um animal que está dentro de uma fábrica a ser maltratado, de uma pecuária? Por que não esse direito? E este é o trabalho que nós temos a fazer ao longo de muito tempo, os voluntários, as pessoas, quem quiser unir-se às nossas causas, e este é o nosso trabalho. Eu espero que isto tenha servido para que se sintam com coragem para falar com pessoas. É simples, método 1, 2, 3, poucas perguntas, simplicidade, e vocês vão ver milagres e muitas lágrimas nos olhos. E acreditem que quando virem lágrimas nos olhos da pessoa com quem estão a falar, pode não ser amanhã. Elas depois ainda podem ir fazer algumas coisas, como diz o Fernando, ainda podem comer o hambúrguer. Mas está lá. A marca já lá ficou. Porque não há nada como a emoção, por perceber que isto é uma injustiça, e essas pessoas vão estar do nosso lado quando for necessário aprovar leis e fazer com que as coisas aconteçam. Muito obrigado. E agora um exemplo prático do Fernando e do Marco. Então vamos imaginar que eu não sou vegano, não conheço nada de ativismo e em pleno clube da verdade eu passo por um clube. E vamos imaginar que em vez daquela câmara ali estava a Zimar. E o que é que vai acontecer a seguir? É o Marco, vai aparecer. Tal como o José disse, eu sempre vou deixar a pessoa ler um bocadinho. É uma coisa muito pessoal e muito sensível, ou seja, se nós pararmos que a pessoa está lá 5 segundos e já está em lágrimas, por exemplo, eu acho que podemos aproximar logo, não é? Se uma pessoa estiver simplesmente a olhar e não vai perceber, deixando mais o tempo, mas acho que é essencial esse ponto que é deixar a pessoa absorver a informação. Então, olha a pessoa, tenta absorver a informação. Uma das primeiras coisas que eu faço é tentar sofrer um bocado. Sempre chegar a pessoa, para ao lado dela e dizer: olá, então, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Eu reparei que estava assim meio curioso o que é que estávamos aqui a mostrar. É, de facto, as máscaras são... Foi o microfone. Nossa, não vai ser estranho. É um bocado estranho. De facto, as máscaras chamam muita atenção e reparei que aquelas imagens são muito fortes, muito maus tratos, não é? Os animais. Isso. Já tinha visto algumas imagens tipo deste género? Não, por acaso nunca tinha visto nada do género, mas que é muito forte. Muito forte. Como é que acha que nesta situação os animais teriam sentido em relacionar? Agora, não é? Eles estão ali, com pontapés, certeza que estão a sofrer muito. Sem dúvida, não tenho dúvidas disso. Então, e porquê que estas imagens estão a acontecer ali? O que é que leva estas imagens a continuar a acontecer? Nós temos que comer carne, não é? Os animais, pronto, têm de morrer, não é? Se nós comemos, nós somos obrigados, não é? Ou seja, mas pronto, também não tinham de ser assim tão maltratados, não é? Uma forma com menos sofrimento, não é? Agora, tantos pontapés, aquilo também é violência gratuita, não é? Não faz sentido. Eu reparei que disse aí que nós temos que comer carne. O que é que existe na carne tão especial? Não existe mais alimento nenhum que não seja de origem animal, como a carne, que nós precisamos mesmo.
Só aqui um parênteses. Microfone. Só aqui um parênteses, nós eu esqueci de falar isso no início. Vocês podem parar a qualquer ponto da conversa, o mesmo objetivo é vocês, olha, porquê é que disseste isso? Porquê é que te fez levar a fazer essa pergunta? E se perguntasse isso em vez disso? Mas basicamente até este ponto da conversa, isto é quase 80%. Ou seja, o que é que já tinhas visto antes? O que é que sentes? Neste momento é quando começa a parte do conteúdo. Quando a pessoa faz a... Tipicamente quando nós tentamos fazer a conexão entre as imagens e o comportamento, é quando começa o conteúdo. Há pessoas que acham que é essencial ao nosso corpo comermos carne, e então nós temos que quebrar isso primeiro e tentar fazer a pessoa chegar à conclusão que isso não é verdade. Às vezes é difícil, às vezes temos que fazer este tipo de perguntas para ela ser mais específica e fazê-la chegar à conclusão, mas aqui é onde começa a parte acaba a introdução e começa a parte do conteúdo. Exatamente, ou seja, eu já o seu argumento, já passou a parte mais emocional, de eu estar a ver as imagens e ele mesmo buscar isso na pessoa, ou seja, buscar o sentimento, o que é que leva aquilo a ser incorreto, o que é que existe nos animais que nos causa tanto, o que é que eles têm de inocência, o facto de serem indefesos, e mesmo queremos puxar a pessoa a dizer isso, ser ela própria a dizer e não nós, que é muito mais impacto quando as pessoas dizem e não quando somos nós a dizer. E agora respondendo à tua pergunta, tem proteína, não é? A carne, toda a gente sabe que a carne tem proteína, se nós não comemos proteína, não temos energia, não é? Acha que os outros animais, os herbívoros, aqueles que só se alimentam de plantas, também necessitam de proteína? Sem dúvida, não é? Mas eles são herbívoros, eles podem comer plantas e conseguem na mesma proteína. Agora nós somos omnívoros, não precisamos de comer carne, não é carne, não precisamos de comer um bocadinho de tudo. Não gosto nada de cada extremismo, dou tudo com moderação. Deu o exemplo de outros herbívoros e de outros, e que nós somos mais omnívoros. Então, o único modo com que nós conseguimos buscar proteína para si é através da carne? Por acaso, agora que diz isso, nunca tinha pensado nisso. Mas se calhar pode haver, não sei, nunca tinha pensado nisso. Existe? Imagino, conhece alguns casos de pessoas que não consumam carne, como é que acha que eles vão buscar a proteína? Talvez aos vegetais, às luminosas, por aí, não estou a ver assim agora, sou sincero, não estou a ver pensar em mais nada. Exatamente, tudo um pouco tem um bocado de proteína, claro que alguns alimentos vão ter mais que outros, como exemplos do que deve, claro. E então, se nós conseguimos ir buscar todos esses nutrientes, aminoácidos, vitaminas, tudo isso que é essencial à nossa saúde, o que é que nos faz continuar a consumir estes animais, sabendo que isto está a acontecer para isso? É a cultura, não é? Eu desde pequenino, não é, que sempre comi desta forma e agora não vamos mudar o mundo todo, não é? Mesmo que eu mude, aquilo vai acontecer na mesma, correto? Acha que, falou da cultura e da tradição, existe algo que é tradicional ou cultural que tenha mudado entretanto? Agora no presente já não pensamos da mesma maneira? Essa pergunta é muito complicada. Deixa-me aqui pensar. Por exemplo, a ditadura, não é? Que agora também mudou, também acabou. Temos a escravatura, por aí. Por exemplo, a escravatura foi algo que aconteceu durante muito tempo, como o exemplo que deu. No entanto, hoje não é correto, certo? Sim, não é correto. Hoje nós sabemos que não é correto, de facto. No entanto, há uns tempos atrás era óbvio que isso seria o comportamento ideal a seguir. Sim, é verdade. Acha que existe algum paralelismo entre esse tipo de atitudes que tínhamos no passado? Claro que essa é uma atitude relativamente a nós, seres humanos, mas acha que existe algum tipo de paralelismo que nós podemos traçar entre, algo que nós achávamos que era correto e depois a percebermos que era errado e tomar uma atitude sobre isso? Sim, de facto, não é? Mas mesmo que as pessoas mudem, as coisas não é fácil, não é? Toda a gente faz isso, não é algo que seja fácil de aplicar, não é? Mas não é impossível. Sim, nós também estamos aqui muito a falar de ser fácil para nós, realmente não é fácil para nós, quebrarmos hábitos, é algo que nós nos agarramos muito à rotina. O que é que acha que é mais difícil? Nós mudarmos esses hábitos ou aqueles animais estarem a acontecer o que está a acontecer? E neste momento eu gosto, às vezes a conversa tende a ir só para a pessoa foca-se muito nela e nas dificuldades enormes que ela tem em trocar hábitos,
Então eu tento trazê-la de volta para as imagens. E às vezes tipo, a pessoa pensa, ok, pá, realmente não posso estar só a pensar em mim, eu tenho que estar a pensar no impacto que isto vai ter. Então voltando a perguntar, o que é que gostaria mais? Nós estamos, claro que é muito difícil nós rompermos os nossos hábitos. Acha que é difícil também para estes animais estarem a suportar aquilo que está a acontecer nestas imagens? E antes de responder, peço desculpa. Ele falou uma parte muito boa, ou seja, nós às vezes na conversa acabamos quase por nos perder. O ideal, se vamos sempre tanto para as conversas, acaba por não ser tão complicado. Mas às vezes a conversa acaba-se por perder em vários assuntos. Vai um argumento, e depois vai outro, e depois vem outro. E às vezes é bom parar um bocadinho a conversa, voltar à pessoa, às imagens e às vezes dizer alguma coisa. E acho que isso tudo que está a dizer, ou algo do género, isto é tudo muito interessante de debater e discutir e de falar sobre esses assuntos, porque não somos nós que estamos naqueles vídeos a ser mortos. Às vezes por um bocado as pessoas mesmo a levá-la a pensar, focá-la outra vez, lá está, como eu já estava a dizer muito bem, puxar o foco outra vez para os animais, porque as imagens só dizem tudo, não é preciso muito mais. Mas agora respondendo à tua pergunta, sim, é muito pior para o animal que está a ser morto, não é? Não está a ter um maltratamento. Claro que sim. Na altura em que se faz a pergunta de porquê é que nós continuamos a fazer isto, a pessoa pode dizer porque mesmo assim pode insistir na questão da saúde, que nós precisamos na mesma de comer carne porque até ser aminoácidos essenciais, não sei o quê. Nessa altura, o que é que nós perguntamos? Pronto, eu posso dar, e depois posso falar também um bocadinho. Eu tento sempre levar a pessoa a pensar um bocadinho mais na quantidade dos outros animais que nós temos. Primeiro eu pergunto se ela, o que é essencial na carne que ela não pode ir buscar a outro sítio, não é? Porque essa é o essencial, é tentar perceber o que é que assusta a pessoa, o que é que ela, para ela ter uma ideia mais clara e ela ser obrigada a pensar um bocado sobre o assunto, porque ela às vezes acha isso e nem sequer pensa sobre o assunto. Então muitas pessoas dizem proteína ou B12 ou whatever, depende da quantidade de informação que a pessoa já tenha. E então nós começamos, a partir da resposta dela, começamos a desconstruir. Dizer, ok, se é proteína, achas que existem outras fontes onde nós consigamos absorver a proteína? E a pessoa diz, não sei, ou sim, já sei, então começamos a desconstruir a partir daí. Mas a verdade é que, se nós não quebrarmos essa barreira da saúde, toda a conversa fica um bocado em casa no início. Ou seja, algumas, é assim, aí 70% das pessoas já reconhecem que é possível viver sem animais. Toda a gente conhece uma pessoa vegetariana, toda a gente conhece uma pessoa vegana. Então, tipicamente não acontece, mas quando acontece, tenta-se desconstruir dessa maneira. A forma também, um dos truques mais simples pode soar um bocado a manipulação, mas é tipo assumir como se fosse óbvio, tipo, dar mesmo aquela atitude como se fosse óbvio. Isso hoje em dia, que viver sem animais é óbvio, que a pessoa vai ficar tipo, mesmo que ela fique a pensar naquilo depois e a conversa seja um falhanço, imagina, ela vai ficar, porra, tenho que pesquisar sobre isto, isso é assim tão óbvio, eu sou a única pessoa que não sabe sobre isto. Então também é algo que eu faço, começo a desconstruir daí para baixo, mas é tentar sempre ficar no específico e levar a pessoa a pensar. E tal, não sei se não ficaria bem o simples facto de dizer que eu também estava assim, e muito tempo pensei assim. Entretanto, descobri por pesquisas, aliás, até há manuais da DGS, a Direção-Geral de Saúde, explicar que é perfeitamente natural, possível seguir uma alimentação vegetariana 100%, sem ter déficit de vitaminas nenhumas. Olha, há uma parte muito importante, por exemplo, essa última parte que tu falaste, eu às vezes também referencio, depende do nível de quão profundo e quantos factos a pessoa está disponível a receber, porque algumas pessoas dizem logo, mas eu ainda nunca li isso, eu não sei se é verdade ou não, isso é mentira, ou whatever. Então, mas a primeira parte que tu disseste é muito importante e é algo que faz todo sentido, que é nós tentarmos relacionar, contar uma história nossa. O Fernando, por exemplo, tinha uma história específica dele que ele costuma usar, de quando o pai o pedia para não se agarrar muito aos animais que ias comer, não é? Então, isso é algo que torna a conversa super natural.
e torna a conversa super pessoal até. E esse exemplo é muito bom, dizer, epá, realmente eu também achava isso. Eu achava mesmo que era possível viver sem carne, no entanto depois descobri, então depois de descobrir isso não há, tipo, como é que tu consegues reconciliar o descobrir isso e continuar a fazê-lo, não é? É excelente, isso é excelente. E antes de avançar e ir à tua questão, abrangendo primeiro o Luís, isso é uma técnica que também se usa muito, que é o feel, ou seja, diz à pessoa, eu também já senti o mesmo que estás a sentir, ou seja, essa pessoa já, na cabeça dela, já descemos ao mesmo nível, que ela também já sentiu como eu. Depois, o que eu acabei por aprender foi isto para X, Y ou Z. Isto é também uma das formas que ajuda muito a pessoa que estão a falar para se sentir tu e eu, uma conversa natural. Respondendo muito à tua questão, o Marco é uma das alternativas, o que eu costumo perguntar à pessoa é, ou seja, os animais, eles conseguem ter a proteína, zinco, ferro, qualquer que seja. Ou seja, o que é que dão de comer aos animais? Para eles terem essas tais proteínas, zinco, o que é que eles comem? E as pessoas ficam logo, tipo, nunca parei de pensar nisso. Pois a questão é, comem tudo milhos que são super muito pouco nutritivos, cheios de pesticidas, GMOs, e é mesmo essa questão. Partindo do pressuposto que os animais comem essa comida de tão baixa qualidade, se nós comemos comida que nem é própria para consumo humano, se nós comemos comida que é própria para consumo humano, que nós já comemos, e mesmo a pessoa, você já come no seu dia-a-dia, e iria obter muito mais nutrição do que estar a comer ou reutilizar os nutrientes que a pessoa consome, mas deixa a mesma parte, a pessoa pensar, a maior parte das pessoas não sabe o que é que os animais comem. É uma questão também muito... Lá está, levar mesmo a pessoa a questionar, porque estes, seja B12 ou proteína, as pessoas dizem porque ouviram, não porque pensaram no assunto. É cultural. Estavam a falar naquela questão de quando as pessoas estão a ver o vídeo e te dizem que aquilo é horrível, não devia acontecer, mas muitas vezes as pessoas trazem outro tipo de argumento, que é mas eu só como animais que eu sei que as pessoas tratam os animais assim, ou isto aqui não acontece em Portugal, eu sei que em Portugal é diferente, como é que nós podemos argumentar de forma a não ser nem impressivo, mas também não tornar a conversa um pouco esquisita, sem tirar o que nós estamos a fazer, não é? A introdução e depois o conteúdo, sem tirar, sem ser um pouco esquisito, tirar a pessoa do contexto, porque muitas vezes usa esses argumentos, depois começa a falar de outras coisas, da saúde e não sei o que, não sei o que mais. O que é geral que eu costumo perguntar é, então vamos partir do suposto que esses animais são tratados como cães e gatos, têm boas condições, davam festinhas, são um tratamento de luxo, mas depois chega sempre ao dia D, não é? Ao dia da sua morte. E qual é a forma humana de matar um animal quando ele próprio não quer morrer? E as pessoas ficam paradas a olhar e dizem, não há? Outras dizem, como dizes? Mas muitas pessoas dizem, leva um tiro na cabeça e morre logo. E outras ainda dizem que, mas ele vai morrer. Nós ficamos assim. Vai morrer? Como? Ele vai morrer, vai acabar por morrer. Vai morrer. Ok. Sim, mas isso acaba por levar mesmo a pessoa a mesmo chegar à conclusão que não há nenhuma forma, e aí depois até podemos entrar pela parte Eu gosto muito de fazer comparações para as pessoas perceberem a cena, como o José estava a dizer, do especismo. E para as pessoas perceberem o ridículo de nós tratarmos animais completamente diferente de outros. Então eu dou exemplos nesse caso e digo, olha, imagina que eu sou um farmer e eu tenho uma cultura de cães. E eu trato os meus cães lindamente, eu dou-lhes nomes, dormem comigo, faço-lhes festinhas todos os dias, eles até vivem mais do que o normal, eu dou-lhes 2 anos de vida. No fim, eu pego uma arma, mato-os, eles nem dão conta. Tipo, até lhes dou uma injeção, o que quer que seja. Estavas ok em consumir esses animais? E ninguém diz que sim, não é? Nem que seja pela cultura em que nós estamos, mas ninguém diz que sim. E as pessoas dizem, ok, pá, realmente isso é um bocado... e traz a pessoa de volta ao tratamento diferenciado entre animais. José? Aqui eu costumo fazer uma pergunta muito simples, que é, ok, o animal foi muito bem tratado pela avó, lá na quinta, e a pergunta que eu faço é, mas acha que o animal queria morrer?
E normalmente aí a pessoa já não argumenta mais. Porque nenhum animal quer morrer. Ele iria tentar fugir de qualquer forma. Certo, depois há muitos tipos de pessoas. Há pessoas que vão logo dizer, a maior parte eu diria que percebe que um animal não quer morrer, não é que nós estamos a infringir naquilo que é a vida do animal e no direito à vida dele. Mas há pessoas que mesmo assim vão insistir e vão dizer, mas o animal não quer nada, ele nem sequer sabe, tipo, ele não quer nada. E então nós temos que trazer ao ridículo da situação e colocá-lo num cenário onde ele estaria não ok com fazer isso, mesmo que o animal não se importasse nem quisesse saber. Fazer isto com gatos, fazer isto com cães. O que acontecia era de dizerem que a partir daí se perguntassem se o animal queria morrer, mas isso é o ciclo da vida. Ou dizer que é a lei natural das coisas. Não, só estou a perguntar. Nesse ponto, eu costumo rebato logo, digo, não é o ciclo da vida, é o ciclo da morte, mesmo para a pessoa entrar. Não, porque é mesmo, aí a pessoa pode, mas isso sai um bocado natural, nem sei se é o melhor ou não, sou sincero. Eu coloco outro cenário e digo, olha, vamos imaginar que eu e tu estávamos presos numa jaula com uma vaca enorme. Diz-me como é que o ciclo da vida funcionaria para nós matarmos essa vaca. E a pessoa entra, porra, realmente, como é que eu ia fazer? Ia-lhe dar uma dentada, tipo... e depois as pessoas brincam, eu gosto às vezes de brincar com as pessoas, tipo, torna a conversa mais light, por isso que elas... Usando os caninos. É por isso que elas às vezes não me largam. Gosto de tornar a conversa mais light e ponho a cenário, tipo, como é que tu matarias uma vaca, não é? E depois a pessoa começa a perceber, ok, realmente nós só começámos a comer animais quando desenvolvemos ferramentas e nós para termos ferramentas já precisávamos de pensar e para pensar já precisávamos ter um cérebro evoluído, por isso realmente isso não é bem natural, é mais uma cena artificial que nós criamos, não é? E isto ajuda às vezes a mandar-se umas piadas, às vezes ajuda, por mais intenso que seja o tema. Pronto, acho que a parte de conteúdo, acho que é pronto, ou seja, agora antes de concluir a conversa, que já metade ou mais metade das conversas, ou pelo menos da minha experiência que tive aqui no Porto, são bastante simples. Como vocês viram, isto não foi uma conversa de super complicado. As pessoas difíceis aparecem, atenção. Mas aqui no Porto, algumas cidades são um bocadinho mais complicadas que outras, mas aqui no Porto as conversas costumam ser bastante simples. Diz isso. É que eu mais odeio, o argumento que eu mais odeio é as plantas também são. Isso é isso é uma excelente questão, uma coisa que eu também, quando estava a tornar Fernando, também pensei nisso. E o que pensei foi, qual é o nosso sistema que nos leva a sentir dor? Depois a pessoa... Não sei se queres que respondesse. Sim, mas é mesmo para dar essa sensação de... para uma intuação de pergunta. E as pessoas ficam... algumas não sabem, outras dão-lhes tipo uma dica no sistema nervoso central. E onde é que está o sistema nervoso central das plantas? E elas... Pois... mas mesmo na conversa, se ela tiver... Como o José estava a falar aqui, e muito bem, mas isso não é verdade. E vamos partir do suposto que essa pessoa também diz, mas isso não é verdade, elas sentem dor. Pronto. Vamos assumir que as plantas também sentem dor. O que é que esses animais que estão aqui, nesse caso aqui, no vídeo, a sofrer, o que é que eles comeram antes de chegar ao matador? Plantas. Qual é a quantidade de plantas que elas tiveram de comer para chegar ao tamanho que estão ali? Muitas. Ou seja, se podemos evitar a vida de um animal que temos a certeza que sofre, mais o possível sofrimento das plantas, e só contribuir para um possível, muito mais pequeno, sofrimento de plantas, o que é que não faríamos? Não sei como é que se diz. É exatamente isso. Ou seja, podem ir Pode simplificar e pelo meio, mas geralmente depende de como é que eu estou a sentir a pessoa, ou vou logo para a segunda parte ou faço estas duas partes, para a pessoa também perceber evolutivamente porque é que a dor existe. E às vezes as pessoas gostam de pensar sobre isto e nunca pensaram sobre isto. E depois percebem o ridículo disso e mesmo se forem mesmo... às vezes mesmo concordando eu faço sempre a segunda parte, que é ok, vamos dizer que as plantas sofrem, vamos dizer que elas sofrem tanto como nós e que é horrível matá-las a todas.
sabendo que nós sabemos que os animais comem, não é? Nós estamos a matar muitas mais plantas. Nós temos para já de comer animais porque estamos a causar o triplo, quádruplo, quíntuplo de sofrimento no planeta. Então a pessoa percebe outra vez tipo, a incoerência lógica e o ridículo, não é? Quando fazem a comparação com peixes, tipo, por terem o sistema nervoso menos desenvolvido do que os outros animais? Acaba por ser outra vez a mesma questão, ou seja, o que é que nos leva a sentir dor? O que é que há de se nós... Não sei se queres abordar primeiro, então se uma questão. Eu costumo brincar um bocadinho e dizer que, tipo, eu costumo perguntar, olha, o que é que achas que leva uma pessoa a ter um aquário em casa? Os peixes são fofinhos ou não sei o quê, e lembras-te quando nós levamos o peixe a passear lá fora e as pessoas riem-se um bocado e dizem, a passear lá fora. Porquê? Só para libertar um bocadinho a atenção e depois digo, realmente os peixes são um bocado diferentes de nós, não é? Nós adoramos cães, adoramos gatos, até conseguimos ter um bocadinho de pena destas imagens de vacas, porcos, porque eles são mamíferos, é normal nós termos uma relação mais próxima com eles, não é? No entanto, o peixe sofre igual, e a pessoa diz, sim, e o peixe também tem uma família, ele também quer viver, ele foge, se tu tentas apanhar e tentas fazer mal, sim. Então o que é que realmente é diferente entre eles, a não ser a espécie? E o habitat. E a pessoa, nada, não é? Então eu vou mais ou menos às vezes por aí, para tentar, lá está, não criar uma distinção das espécies só porque elas são diferentes e respiram dentro da água. Era só por causa de uma coisa que falaram antes, quando estavas a falar de comparações com outras alturas na história, em que se faziam coisas que hoje se consideram erradas, tipo a escravatura, se as pessoas costumam levar muito a mal essa comparação com o uso humano, mas isso são pessoas, quer dizer, não tem nada a ver, e são animais, e se entram muito nessa coisa dos animais são inferiores e assim. Essa é uma boa pergunta. Eu tinha um cenário que eu costumava pôr, que agora eu considero um bocado agressivo, mas eu vou partilhar, ok? Eu tinha um cenário quando as pessoas traziam a cena do reducionismo para a mesa, porque muitas vezes as pessoas também podem dizer, ok, eu vou comer só então 2 vezes carne por semana, fixe? Obrigado por me teres feito pensar nisto e vou para casa. Então eu costumava pôr um cenário que era, imagina que eu tenho uma mulher e eu bato-lhe todos os dias. O que é um bocado agressivo, e eu agora admito isso, mas também lá está, se eu criar um ambiente de brincadeira, as pessoas tendem a levar isso na brincadeira. E eu dizia, ok, e tu falavas comigo e dizias, Marco, opá, isso é um bocado agressivo. Tu achas que ela gosta disso? Tu estás a arriscar. Mesmo que isso, vamos imaginar que isso não é contra a lei nem nada, ela não gosta, vais parar de fazer isso. Eu dizia, pá, pronto, és um bocado extremista, mas pronto, pá, se calhar tens alguma razão, eu vou deixar de lhe bater todos os dias, vou-lhe bater só 2 vezes por mês. Estarias ok com isso? O que é que eu fiz? Eu percebi que essa situação é um bocado... A comparação, na maior parte das pessoas, comparar humanos com o resto dos animais é muito grande, é um salto muito grande. Para nós, se calhar, às vezes é a pessoa mais lógica, mas depois para as pessoas não. Isso é uma pergunta válida. Então o que é que eu fiz? Substituí a mulher por um cão. E disse, olha, eu tenho um cão, eu bato-lhe todos os dias. Deixo-lhe bater todos os dias, bato uma vez por semana, estás ok? Depois, imagina que a pessoa, às vezes as pessoas também dão o exemplo da tourada. E dizem, touradas é diferente, ou porque isso é para prazer mental, ou whatever. E então eu digo, ok, porquê é que touradas é diferente então? E se não concordas com as touradas porque é uma questão de prazer, tipo, qual é a diferença entre o prazer que sentes aqui e o prazer que sentes na tua boca? Então também podes aproximar as pessoas usando exemplos de animais que elas já concordam. Pegas nos cães, pegas nos gatos, pegas nas touradas, pegas nos animais do circo, algumas já concordam com isso. E depende também muito da pessoa. Nós estamos aqui a tentar dar uma receita, mas isso não existe, não é? Não existe uma receita. O que existe é tentar ter mesmo uma escuta muito ativa à pessoa, tentar conhecê-la e aproveitar ao máximo quais são as características dela que eu vou fazer ouvir. Por exemplo, há pouco tempo estive com uma pessoa que era engenheiro ambiental ou qualquer coisa assim do género. Então, eu raramente, muito raramente, pego em cenas ambientais, mas aí peguei, porque eu sabia que eu ia chamar a atenção. E depois aí entrei na ética. Ou seja, depende mesmo muito da pessoa. É um bocado... É expor-nos. Temos que nos expor e tem que falhar, e tem que correr mal, e depois vai correr bem, e depois vai correr ainda melhor, e depois vamos estar deste lado, a ensinar a pessoas como é que se faz. É mesmo assim. Sim, e só para manter claro, e tu concordas comigo, acho que já falámos sobre isso, o maior objetivo, quando nós começamos a conversa, não é necessariamente, óbvio que era o ideal se tornar a pessoa que estamos a falar logo ativista, não é?
logo a lutar pela libertação animal, ou até seguindo o estilo de vida vegano. Mas uma parte das vezes eu já considerava um sucesso, ela sim com uma ideia muito mais positiva da causa da libertação animal. Porque muda totalmente o espectro dela, que é o que ela via na televisão, do que o IRA faz, do que aqueles ativistas radicais fazem, de que é super extremista e que não conseguimos ter as vitaminas todas, para ela falar realmente com uma pessoa, face to face, e ver que não é nada disso que ela ouviu. Só o facto disso e ter tido uma boa experiência, ter sido confrontada com a realidade que os animais sofrem todos os dias, acaba por mudar totalmente a sua perspectiva. E agora não sei se querem fazer mais uma pergunta para acabar o conteúdo e irmos para a conclusão. Força. Quando a mesma pessoa faz várias perguntas que dão abertura para a gente entrar com conteúdo. Só que ela vai passando pergunta por pergunta. A gente deve voltar para a primeira ou responder a última? Pois, não sei quando eu tenho, mas a mim também já me aconteceu às vezes a mim apenas uma frase, uma pessoa dá tipo 3 argumentos. E é horrível porque no início, quando eu tentava falar e estar ali a debater, eu dizia, ui, e agora, como é que eu vou começar? Ela disse-me 3 coisas de uma vez. Foca-te numa das coisas, faz uma e fazendo a pergunta, sou muito apologista de perguntas abertas, seja como uma Marta, levá-las mesmo a pensar, depois ela vai ficar com isso na cabeça e depois se calhar no fim, com sorte até respondem ao que estavam a dizer inicialmente. Uma das técnicas também que ajuda, pelo menos no início, é às vezes simplesmente imagina que não está a surgir a pergunta ou não sabem o que dizer. Voltam para as imagens. O que é que acha que está ali a acontecer? Consegue descrever o que é que está ali a acontecer? O que é que acha que vai acontecer, por exemplo, na indústria dos pintainhos? Quando estão a começar os pintainhos a entrar na máquina? O que é que acha qual é o género daqueles pintainhos? O que é que leva a eles estarem ali? O que é que lhes vai acontecer a seguir? Para a pessoa mesmo entrar, focar o foco mesmo nos animais. E depois nós costumamos fazer um bocado isso, que é às vezes mudar as imagens. Imaginem que vos aparece uma pessoa vegetariana e está a dar parte de carne. Vocês o que é que fazem? Ou procuram um PC que tenha uma imagem sobre laticínios ou sobre ovos e narrar, mas com perguntas também. O que é que acha que está a acontecer ali? Porquê é que estão a separar o bebê da mãe? O que é que acontece aos bebés? O que é que acontece às fêmeas? O que é que acontece aos machos? Quando é que eles vão ser mortos? É muito através das perguntas que acaba por simplificar, que o José, que é o grande objetivo, que é simplificar as imagens. Se sempre tiverem dúvidas, voltem às imagens. Acaba por simplificar tudo, porque as imagens acabam por ser fortes o suficiente para conseguir ter um impacto na pessoa. Não, é isso. Claro que há muitos detalhes que nós não estamos a correr. Por exemplo, sempre que nós temos o computador à nossa frente, às vezes se a pessoa buscar mais informação, imagina que ela nos pergunta, ok, mas tu também não comes ovos, porquê? Eu tipicamente, se o vídeo já não estiver a correr, eu tento colocar o vídeo, ok? Isso é uma cena que funciona muito bem quando a pessoa pergunta e chama por essa informação. O mesmo para o leite, o mesmo para qualquer tipo de indústria. Mas há muitos outros detalhes. Imagina que uma pessoa inicia logo a falar da alimentação. Logo. Uma coisa que eu costumo me perguntar é naquela fase de o que é que tu sentes a olhar para isto, é perguntar o que é que tu não sentes a olhar para isto. E as pessoas, o que é que eu não sinto? Ok, eu não sinto... e as pessoas ficam assim meio confusas. E eu depois concluo, e esta é das poucas perguntas mais fechadas. Eu digo, olha, tu sentes fome a olhar para isto? Quando a pessoa entra logo pela alimentação. E a pessoa, porra, realmente eu não sinto fome a olhar para isto. E eu faço a explorar um bocadinho isso. Não seria normal para nós sentir fome a ver os animais que morrer, que nós comemos. E a pessoa fica assim um bocado a pensar e às vezes também ajuda. Pronto, criar assim alguns cenários, vocês vão acabar por desenvolver assim uma forma muito pessoal de interagir. Não existe uma forma 100% garantida ou 100% certa. O que importa é sempre trazer a pessoa para o que importa, que é os animais, e como o José estava a dizer, para aproximá-la daquilo que é a injustiça que nós estamos a cometer sem necessidade nenhuma. E a parte que ele disse até é uma excelente questão, que eu não respondi, a parte mas nós somos omnívoros. E eu, dizendo o que ele acabou de dizer, de sentir fome, tira logo isso do jogo, não é? E lá está, com uma pergunta.
que é mesmo isso. Enquanto a pessoa estiver a pensar na resposta, tem duas questões. Primeiro, não vai ficar aborrecida por estar a ouvir uma pessoa que não conhece lá nenhum a falar. E segundo, o tempo vai passar muito mais devagar. Porque as pessoas, em geral, quando não querem falar, estou com pressa, tenho de ir embora, estou com pressa. Mas enquanto estiverem a pensar, elas não dão pelo tempo passar. Há conversas que duram 1 hora, até às vezes 1 hora, ou até às vezes até mais. É raro, mas acontece. Porque as pessoas estão lá e estão a pensar no que estão a dizer e ficam totalmente abstraídas. E acaba por ser até muito mais fácil para nós, que não temos de estar preocupados em dizer a informação ali toda direitinha, tintim por tintim, e estar ali a argumentar e a debater, que é super desgastante. É muito mais fácil dizer perguntas, e a partir do momento que isto começa a ficar muito mais natural, acaba por ser muito mais fácil, conseguimos muito mais resultados e sentimos muito mais como é que se diz a pergunta? Enriquecidos, muito mais satisfeitos, vá. Fizemos um bom trabalho e conseguimos atingir um dos nossos objetivos, que era hoje plantar uma sementinha. Se calhar agora vamos... Mais alguma questão? Não? Força. Não posso fazer umas... Mas muitas vezes acontece que as pessoas estão a ouvir, nós estamos a dizer, estamos a perguntar, e elas de nada lembram-se: vocês são veganos? E eu, sim, nós somos todos veganos aqui. Como é que nós podemos voltar ao assunto da libertação animal, que é o nosso foco, sendo que isso é um meio da pessoa ficar um bocadinho com o pé atrás, porque ela tem um conceito do que é um vegano, e sabendo que nós somos todos veganos, ela vai ficar um bocadinho retraída no que nós queremos explicar. Pois, isso é uma excelente questão. Primeiro tens de fazer a pessoa tentar perceber. A maior parte das pessoas às vezes não sabem o que é ser vegano, às vezes acha que é só seres um vegetariano mais estrito, ou um vegetariano a 100%. Então é bom às vezes tentar perceber o que é um vegano para ti. E se a pessoa disser, ok, uma pessoa que não consome carne, blá. Então eu costumo lhe perguntar, e porquê é que achas que essas pessoas tomam essa decisão? Então eu trago a pessoa de volta outra vez. Ou seja, eu deixo-me de focar que nós somos ou não veganos e pergunto, porquê é que achas que existem pessoas que, além de serem veganos, perdem os fins de semana e estão aqui a lutar por uma causa? O que é que achas que os faz acreditar tanto nisto e faz tomar esta decisão? E a pessoa pensa, porra, ok, agora vamos pôr no lugar do outro para tentar pensar. E traz a pessoa de volta. Tipicamente resulta isso. Não, era precisamente isso que eu ia dizer, que eu devolvia com a pergunta, porque é que isso é importante para si, saber se somos nós, se somos ou não veganos. Acho que é o mais pertinente, perceber para conseguir continuar a conversa. E depois dás uma cabeçada, pronto. Estou a brincar. Só fazendo um à parte, mesmo na parte das perguntas, fazendo só aqui uma distinção, perguntas fechadas são aquelas perguntas que acabam com sim ou não, ou por exemplo, tu comes carne, ou sabes o que é um vegano, ou assim, perguntas fechadas, a pessoa vai dizer ou sim ou não, e que acaba a ser mais difícil para nós, porque estamos sempre a evitar perguntas, porque ela só vai dizer sim ou não. Como pergunta, mas podemos levar esta mesma pergunta, por exemplo, tu comes carne, em vez de perguntar isso, podemos perguntar: o que é que achas que leva as pessoas a consumirem produtos que causam sofrimento aos animais? Ela já vai falar aí muito mais tempo, vai conseguir muito mais tirar da pessoa para conseguir depois fazer a próxima pergunta, com base, lá estás, com base no que ela disse. E é uma coisa muito importante, que é ouvir tudo o que ela... Não, tentar mesmo abstrair, que o José também já falou na escuta ativa. A escuta ativa é mesmo abstrair do que vais dizer, porque às vezes o que vai fazer a pergunta está no fim. Ela diz qualquer coisa no fim, que é isso que vai levar a fazer a pergunta seguinte. E acaba a ser, lá está, muito mais fácil para nós e acaba por ser muito mais interação, muito melhor, porque a pessoa vai estar a pensar, porque é uma pergunta aberta e não só vai ter de dizer sim ou não. É isso. Se calhar podemos ir para a parte final. Tipicamente, só para perceberem o racional da coisa. É um bocado difícil medir quando concluir. A pessoa tem que concordar em 2 ou 3 coisas, pelo menos durante a conversa. Primeiro, é que é possível tu sobreviveres e seres saudável e atleta, o que quer que seja, sem consumir produtos animais. Pronto, isso é a primeira base.
e depois, em segundo, tens de estabelecer uma relação emocional e lógica em que a pessoa entende que isso é a decisão mais correta. Então, a partir daí, tu perguntas, e podes perguntar várias coisas, mas tu, por exemplo, se a pessoa disser, e pegando no teu exemplo, Vera, se a pessoa disser que nós somos veganos e blá 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 blá, se a pessoa pegar logo por aí, eu até costumo brincar e dizer, olha, quando começaste a falar comigo, se calhar já tinhas percebido que eu era vegan ou vegano, e tu disseste, este gajo é um bocado maluco, este gajo ele sofre, ele escolhe sofrer e ser ostracizado de propósito, é um bocado marado. No entanto, se calhar achas que agora nós achamos exatamente o mesmo, é que durante esta conversa toda nós nunca discordamos, pois não? Eu digo isso à pessoa, e a pessoa, pô, realmente nós nunca discordamos. Ou seja, nós, tipo, somos já exatamente iguais, tipo, nós não somos diferentes. A única coisa que nos distingue é o quê? E pergunta à pessoa. Qual é a única coisa que nos distingue? São os nossos atos, que é uma coisa que também lá só costumo dizer, que a pessoa, eu não te influenciei de nada. Mas quando chegaste aqui, já tinhas esses valores? Eu só estou a mostrar que esses teus valores que tu já tens aqui são totalmente diferentes dos teus atos. E é isso. Pronto, agora a conclusão passa sempre por tentar desconstruir o quão difícil seria. Eu gosto sempre de perguntar à pessoa qual seria o processo. Ou seja, primeiro tentar medir o quão difícil seria para ela. Eu pergunto, olha, quão difícil seria para ti? Diz-me. Posso só dizer uma coisa? Não. Estava a dizer, queria só acrescentar que muitas vezes acontece, quando as pessoas tomam consciência que nós somos veganos, ou percebem que estamos a apelar para a adoção de uma forma de vida diferente, nomeadamente ao nível da alimentação, o que acontece é elas acharem que estamos a tentar incutir-lhes uma forma de vida restritiva. E então começam por dizer, mas então vocês não podem comer isto, ou não podem vestir aquilo, ou não podem. E o que eu penso que é importante sempre reforçar é, nós podemos, nós não queremos. É diferente, é uma escolha. E tentar desconstruir essa ideia de que as pessoas têm que o veganismo é uma forma de vida muito restritiva. Passamos a não poder comer em qualquer sítio, passamos a não poder estar na companhia de qualquer pessoa, porque não nos queremos sentar à mesa a comer aquilo que ela está a comer, ou não vamos vestir ou calçar isto ou aquilo. E então acho que é importante desconstruir essa ideia e reforçar o facto de que é uma escolha. Nós de facto podemos, eu de facto posso comer carne, eu de facto posso me vestir de pele da cabeça aos pés, mas eu não o faço, e não o faço por uma questão de escolha, e a escolha é a libertação animal. É isso. Bom tópico. Por acaso, aí pegaste uma cena que eu às vezes utilizo, que é, quando estamos a explorar quão difícil seria para ela realmente deixar os produtos animais de parte, eu costumo dizer, olha, eu quando me tornei vegan, eu só comia batatas, cenouras e pouco mais, tipo, eu nem sabia o que acabei de comer. Disseram-me que os veganos comiam um grão de bico e era tudo o que eu comia. E depois eu dei por mim num mundo cheio de uma plétora de coisas que eu podia comer. E então quando eu descobri os achados veganos, mostro-lhes, e eu digo, eu achava que nunca mais ia comer gelado. Sei lá, e brinco assim um bocado com a pessoa e as pessoas ficam, pô, realmente eu não tenho que mudar quase nada, já tudo, eu digo, é só pegar na minha mão e fazer assim no supermercado. E ajuda um bocado, ou seja, eu exploro o processo, e às vezes a melhor forma de explorar o processo é darmos a nossa experiência, é darmos o que é que foi o processo para nós e dizer, olha, no início era assim um bocado confuso, mas agora é a cena mais natural do mundo, e ajuda um bocado. Sim, foi o que tu disseste também o que é que nos leva a escolher, sermos veganos, a escolher estar num estilo de vida mais restritivo. Se a pessoa tiver assim mais resistente, eu às vezes costumo perguntar o que é que gostava mais para ti, deixar os produtos animais de lado ou olhares estas imagens todos os dias? E não há ninguém que diga que era fácil olhar as imagens todos os dias. Sei lá, eu faço muitos cenários, eu tento me aproximar da pessoa, por exemplo, primos às vezes para dizer que vamos jantar juntos, eu digo do género assim, olha, imagina que hoje à noite estamos os dois, ou os três, ou os quatro, quem estiver a conversar, a jantar, e nós estamos a comer um produto animal e dão estas imagens, como é que tu te sentirias? Isto ainda durante o conteúdo. Ou seja, a pessoa nem dá por ela, mas de repente já se imagina e já se visualiza jantar comigo. Então isso aproxima muito, parece que não, é um truque um bocado manipulador, mas as pessoas, isso faz muita diferença na forma como a pessoa te vê.
E se há um objetivo que eu tenho é, se a pessoa não sair dali vegana, pelo menos sai com uma boa impressão. Eu já conheço um vegano que é porreiro lá. Se calhar essa não é a melhor forma de dizer, mas eu conheci há pouco tempo uma rapariga, que acho que era francesa, e ela disse, eu tenho lá um amigo meu vegano, que ele é horrível, é horrível, é horrível. Pronto, ao menos saí dali da minha conversa e já conheço um que já não é tão horrível, é só um bocadinho horrível. E então já deixa de ter essa sensação de que se ela se tornasse vegana ia ser horrível. Tipo, eles tinham essa associação que é bom nós quebrarmos também, não é? Outros cenários que eu queria, sei lá. Como é que eu completo esse cenário do jantar? Eu digo, ok, como é que te sentirias com isso? A pessoa diz, estragava-me logo o jantar. Então eu digo, ok, agora imagina que nós estamos a comer produtos animais, estamos a comer plantas, estamos a comer todo tipo de legumes, frutas, nozes, etc. E tu vias a produção dessas plantas, desses legumes, dessas nozes, incomodava-te isso. E a pessoa diz, realmente não, e já não incomodava nada. Então ajuda também a pessoa a chegar lá. Pronto. No entanto, na conclusão, faço estas perguntas do processo, como é que seria esse processo, faço a pergunta para tentar motivar um bocadinho mais a pessoa. Às vezes não resulta, é o que é, mas assumindo que as coisas vão de uma forma mais... Manda? Uma questão que me surgiu, mas nem foi em informação, foi numa conversa informal, foi tentar a conversar sobre isso, informalmente, e a pessoa dizer-me, Teresa, mas se eu não vir, por exemplo, se me pedirem, olha, mata um animal, ou quererem matar um animal na minha frente, eu não sou capaz e não quero estar presente. Mas se eu não vir, é como se não tivesse acontecido e já consigo... pronto, acaba por dizer que consegue viver com isso por não ter visto. Boa. Isso é uma boa pergunta também. É assim, o meu estilo é muito de cenários, vocês já devem ter percebido. Não quer dizer que isto seja a forma correta, ok? Cada um tem a sua forma de explicar as coisas. Eu costumo dizer, olha, imagina que estamos aqui neste momento, eu tenho um cão comigo e eu bato-me. O que é que tu achavas sobre isso? Ele, isso é horrível, eu tentava protegê-lo, ou chamava a polícia, qualquer coisa. Ok. Eu dizia, ok, agora estás a ver aquela parede, imagina que eu vou para trás daquela parede e faço exatamente o mesmo. O que é que tu achas sobre isso? Deixa de ser algo mau? Está tudo ok? E a pessoa, não, continua a ser mau. E eu, mas está atrás da parede, tu não consegues ver. E a pessoa, pois. E então, lá está, com o cenário a pessoa percebe o ridículo da comparação e tenta perceber, ok, ainda pior do que isso, ela que está a contribuir para que aquilo aconteça. Nem sequer é algo que ela pudesse parar e que eu estou a fazer por minha vontade. Ela que está-me a pagar para eu bater no cão. E depois eu costumo acrescentar esse detalhe até, dizer, mas pior ainda é que eu estou ali atrás da parede e tu estás-me a pagar para bater no cão, mas está tudo ok. Mas pronto, é um bocado, também depende da forma. Tu podes ser tão direto ou menos direto com as pessoas, dependendo da proximidade que crias com elas. Eu às vezes sou um bocadinho mais direto, porque já criei um bocadinho de rapport com a pessoa, mas depende muito. Mas eu dou esse cenário, não sei se costumas fazer isso? Uma coisa que também costumo fazer antes de passar de acabar a conversa, para saber em que patamar, ou seja, às vezes as perguntas que a pessoa diz são muito interessantes, mas ela não, mesmo dela se calhar não está pronta para dar o passo. E nós não sabemos o que é o passo para ela, se é reduzir, se é só ser vegetariana, se é... E uma questão, lá está, forma aberta, para não recebermos um não e ela depois ficar com a memória gravada a dizer eu não sou capaz de isto ou aquilo. Tendo em conta o sofrimento animal que viu das imagens, o que era capaz de fazer para não contribuir para o que está acontecendo nas imagens? E ela pode dizer tudo. Pode dizer, era capaz de ser vegan, era capaz de deixar de comer carne, era capaz de às vezes simplesmente era capaz de me tentar informar mais sobre o que é que acontece e tentar escolher um estilo de vida que exclua este sofrimento. Isto é muito bom. Também, imaginem que fazem isto em forma fechada. Tendo em conta o que viu, era capaz de comer carne, como eu já fiz, essa questão, em que a pessoa me diz não. E ela, na cabeça dela, ficou. E eu não sou capaz, não sou capaz de deixar de comer carne, apesar de ter visto o que vi. E ela vai sair embora com aquilo na cabeça. Isto psicologicamente parece que não é nada, mas acaba por ela psicologicamente ter dito que não, ter dito uma nega, enquanto assim, fazendo a pergunta aberta, fica no vazio. A questão nela ainda vai... Não é só o momento que ela responde à pergunta, muitas das vezes, é quando ela vai para casa e fica a pensar na pergunta ainda.
e as perguntas sim ou não, fica no momento, acabou. É um bocado por aí. Agora, para finalizar, um bocadinho, não sei o que é que estão a perguntar. Não, só dizer que esta dica é mesmo importante. Vocês repararam que ele faz o frame não na negativa, mas na positiva. Esse é o segredo. Vocês podem fazer isto com muitas perguntas diferentes. Ele não perguntou se ela acha que consegue ou não. Ele perguntou-lhe o que é que ela consegue fazer. O que é que achas que tu consegues? Assumindo que já tu consegues fazer alguma coisa, o que tu consegues fazer? Porque se perguntar se ela consegue ou não, estás a assumir uma posição em que isso pode não acontecer. Isso é muito bom. No fim, e aliado se calhar aqui, um bocadinho àquela pergunta do... qual é? Não importa. No fim, aliado à questão... se nós já somos parecidos nos nossos valores, eu costumo perguntar se deixar de consumir produtos animais, deixar de contribuir para as imagens, estaria mais alinhado com os valores dessa pessoa. E aí, pronto, é normal, na fase final vai sempre mais para a pessoa. E a pessoa diz, porra, realmente sim, está muito alinhado, e faz a pergunta do Fernando. E aí diz, olha, o que é que facilitaria esse processo? O que é que conseguia facilitar que tomasse essa ação que ela deu o exemplo? Ela começa a dizer isto ou aquilo, ou tinha que ser muito fácil, ou tinha que ser muito barato, ou sei lá, tinha que ter um amigo, tinha alguém que me ajudar, sei lá, eles dizem muitas coisas, não é? E tu aí podes sacar do cartão, no cartão tens vários recursos e tu podes dar cursos, falas um bocadinho, aí tu podes ser muito pessoal e dizer o que é que gostaste mais, sei lá, podes dizer, olha, eu gosto especialmente deste vídeo, se não vês mais nenhum podes ver este. E depois, olha, tens aqui acompanhamento, tens aqui o desafio vegetariano, é algo que te ia ajudar. Às vezes tu colocas o desafio vegetariano depois de uma resposta em que a pessoa diz, eu gostava de ter acompanhamento, e tu, tadã! Portanto, tipo, nessa fase final é muito que fazes despedida e agradeceres, olha, eu gostei muito da nossa conversa, foi espetacular, leva aqui o cartão e eu tento, no fim, eu não resisto sempre a pressionar um bocadinho o compromisso e digo, olha, vieste tatuar o desafio mesmo? Mas naquela do sorridente, e a pessoa diz, vou fazer, se tiverem grupos, eu aproveito logo a oportunidade de fazer, vocês podiam fazer em conjunto, podia ser que ter um desafio entre vocês, ver quem aguentava mais tempo, vou fazer assim em família, estão a ver? E às vezes também essa pressão social ajuda assim um bocado as pessoas olharem para aquilo como algo positivo e não como um sacrifício que tinha que ser e blá blá blá. Porque a verdade é que se eles tomarem essa decisão, eles depois vão pesquisar mais. Se eles realmente tomarem essa decisão, eles vão pesquisar mais, eles vão perceber o que é isto de veganismo. E vão pesquisar sobre dieta, vai aparecer ética, vão pesquisar sobre o ambiente, vai aparecer saúde, vai aparecer muita coisa. Então eles vão ficar imersos nesse mundo e depois vão acabar por continuar esse desafio para o resto das suas vidas. Portanto, e normalmente é assim que eu conto. Já passando lá, está, fazendo essa pergunta, o que é que estava suposto a fazer, eu em geral pergunto, então imaginemos que alinhava os valores que já tem, antes de começar a conversa, com os valores que já tem com as suas ações, experimentava um mês seguindo um estilo de vida que não contribui para o sofrimento dos animais e que estaria a não contribuir para a morte de um desses animais por dia. Qual seria o pior que poderia acontecer se experimentasse esse mês? E as pessoas ficam dizendo, ficam mesmo, não sabem, porque dizer, pois, não sei, tem de experimentar, ou poder ficar com fome, que eu gosto muito de carne, a carne sabe muito bem, e tu imagina, estás a comer uma refeição, e está mesmo, não está mesmo sabor ali que tu gostas, o que é que tu fazes para meter a refeição saber melhor? Sal, especiarias, ervas, azeite, algo do género, não é nada, a pessoa dizem algo assim do género, ou então incitar um bocado, porque é simples, não tem grande coisa a saber, a pessoa sai lá, como o Marco disse bem, no final convém mesmo deixar a parte do inspire, ou seja, deixar a mesma pessoa inspirada, lá está, o nosso foco do é mesmo não levar as pessoas para um debate, mas sim que elas se sintam inspiradas a seguir, a lutar a favor da libertação dos animais e mesmo deixar esse fim de que não vai acontecer nada de mal se eu experimentar isso. E é isto que eu já sinto. Ou seja, porque não? Uma das cenas que as pessoas às vezes também têm um bocado de dificuldade, e só uma última nota que eu queria dar, até vi o Alex no último vídeo usar, que era, nós temos que partir com aquela noção de que ser diferente é mau.
Às vezes ser diferente é bom, ok? E levar com bocas, essas coisas, tudo que seja, é positivo. E então eu costumo dizer, ok, olha, e vamos imaginar que tu tens um grupo de amigos que o hobby deles é bater em pessoas ou bater em cães. Pronto, lá está, tu podes aproximar o quanto quiseres e quando sentires que a pessoa está preparada para isso. Ou ir a touradas, ou o que quer que seja, podes ir aproximando. E vamos imaginar, só por ser esse teu grupo de amigos, tu achas que deves continuar a fazê-lo, tu participas nessa atividade, independentemente se achares que isso é correto ou errado, e a pessoa diz, porra não, eu faria ao contrário, não é? Ou não participaram naquilo, ou só estava com eles quando eles não fariam aquilo, ou mesmo que eles estivessem a fazer aquilo na altura não participava, não é? Então quebras também essa noção de que ser diferente do resto das pessoas, porque a maior parte das pessoas não tem amigos próximos que são vegan, quebras aquela noção de que é errado ou que vai ser prejudicado e que vai ser tido como o diferente maluco ou o que quer que seja. Não, ela é diferente, mas vai ter orgulho. Ela não se vai sentir esquisita, mas vai sentir orgulho por ser diferente. Também ajuda um bocadinho. E acabas assim, dás o cartão e tal, e está tudo. Tem algumas perguntas relativamente à conclusão? Pronto, isto pareceu muito longo, mas a conclusão normalmente são tipo 1 minuto, nem isso. É algo muito rápido, vocês dizem obrigado, agradecem a conversa, é sempre bom, fica sempre bem. Explica-se o cartão, quão detalhe vocês acharem necessário, depende sempre muito da situação. E depois, podem estabelecer contacto físico, dizer ok, obrigado, dá um beijinho ou um passou bem, o que quer que seja. Eu faço muito isso, mas isso sou eu. Vocês podem despir para o chão quando a pessoa virar a costa. Obrigado. Mas pronto, é isso. O que eu costumo fazer também é focar, por exemplo, temos vários cartões, né? Mas, por exemplo, o AV não tem muita informação, costumo focar, ou nesse caso não tem o domínio, mas falo no domínio e no desafio, porque depois às vezes, como tem muita informação, ela chega a casa e já não se lembra, e agora, por onde é que eu começo? Então eu digo, olha, começa com o cartão de cima para baixo, e em cima está os mais importantes. Pode ter, também ajuda às vezes se tiverem uma canetinha e quiserem apontar, às vezes ajuda. Dependendo dos cartões, vocês em diferentes eventos vão ter cartões diferentes, às vezes podem querer circundar algo que seja mais importante para vocês. Isso é a parte mais individual, não é? Vocês podem aconselhar aquilo que sentirem que a pessoa vai tirar mais valor de, e então podem dizer lá, olha, vê este, é aquele. Também ajuda às vezes. Sim. De resto, acho que estamos disponíveis para que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunta. Estava a pensar se também não seria bom falar com as pessoas sobre algo que lhes diga mais a elas próprias, nomeadamente a questão da saúde e a questão do ambiente, que hoje em dia fala-se tanto e as pessoas já têm uma maior consciência que estamos mesmo mal, não é? A nível ambiental e a nível de saúde também, não é? Há tanto a incidência do cancro, por exemplo, a incidência de diabetes, etc. Se isso também não seria um ponto a favor nosso, também pegar por aí, mas que depois levava ao objetivo principal, não é? Que é a libertação animal. Também focar um bocadinho nisso. Não só a questão da ética, mas também a questão ambiental e da saúde. Também lhes diz muito normalmente. Sim, mas em geral, nós não dissemos isso, mas pelo menos no meu caso eu nunca lanço os argumentos, ou seja, a pessoa é que lança os argumentos, eu nunca digo mas e a dieta omnívora? Mas é melhor para a saúde? Em geral, nunca puxo essa informação, mas a pessoa, em geral, a maioria são jovens, falam mais do ambiente, mas em geral também tinha um bocado essa ideia de as pessoas vão falar muito da saúde e do ambiente, mas não, e é tão saúde, muitas delas quase nem falam. Podemos usar, se a pessoa lançar esse palco para puxar com uma pergunta e com a saúde, mas para levar para a libertação dos animais, porque lá está, é como eu já estava a dizer, a causa é a libertação dos animais, mas a libertação dos animais leva a que seja melhor para o ambiente, melhor para a nossa saúde, melhor para as pessoas, mas isso são só consequências da libertação animal, não é causa em si, mas se a pessoa lançar, podemos na mesma, através de perguntas, fazer uma pergunta, não é como qualquer outro argumento, mas por acaso não sei se tu tens. Depende muito da pessoa, por exemplo,
exemplo, se encontrares um indivíduo que é super apaixonado pelo planeta e estuda isso e quer falar sobre isso, claro que eu vou aproveitar essa oportunidade para criar essa relação com ele e para depois sim evoluir a conversa para um âmbito mais ético. Porquê? Porque o objetivo sempre no fim é levar a pessoa a dar valor aos animais e a não vê-los de forma diferente e perceber que é ridículo nós tratarmos de forma diferente. Porque assim, se tu quiseres ser mais saudável ou tratar do ambiente, podes reduzir e já estás a fazer um bom trabalho. Podes reduzir, olha, vou comer carne uma vez por ano. Estás a fazer melhor ao ambiente, de certeza absoluta, certo? No entanto, não corrige o problema. Mas sim, eu aproveito, eu tento aproveitar, não vir uma enciclopédia e começo a mandar ali todos os factos e mais alguns, acho que não é produtivo numa conversa, acho que tipicamente só resulta em a pessoa ficar muito exacerbada com a informação e acho que não é produtivo. É produtivo é trazê-la de volta, mas aproveito, sim. Às vezes se tiver que gastar ali 1 ou 2 minutinhos a discutir sobre isso para trazer de volta, sem dúvida. Acho que é muito útil mesmo. Eu falo que em conversas informais acontece muito isso, é por isso que também estava a perguntar. Acontece muito isso de colocarem questões de saúde e questões ambientais, nomeadamente, depois se deixássemos de comer, o que é que acontecia aos animais? Isso. Sim, tu tens que explicar um bocadinho as coisas, claro, é óbvio. Às vezes eu também dou exemplos, imagina que a pessoa está muito preocupada com a saúde e faz desporto, eu dou exemplos de pessoas, olha, conheces esta pessoa, foi recordista de levantamento de peso, olha, conheces este, é um bodybuilder, olha, conheces este, é até português, pronto, e dou exemplos, às vezes também é muito bom para as pessoas. É sempre um exemplo anedótico, não é muito válido no argumento, mas nós também não estamos a argumentar, não é? Nós só estamos a partilhar coisas que gostamos e exemplos que acontecem. Nós não gostamos quando eles fazem o mesmo, não é? Os exemplos anedóticos, mas quando surge naturalmente acho que faz sentido, acho que é bom aproveitar isso. O que importa é perceber a pessoa, não é? Acho que o mais importante é tentar perceber a pessoa e depois levá-la à conclusão que nós estamos a tentar construir. Nós só estamos ali a ajudá-la a pensar, mais nada, é só ir a sentir um bocadinho como nós deve ir. E agora, antes de passar da parte prática, era só para vos informar, vocês qualquer dúvida que tenham depois deste workshop, enviem-nos mensagem para nós estamos disponíveis para isso.